Olá, pessoal. Hoje mais um episódio de Palavras na Mesa, o podcast Cinesp. E hoje teremos também uma convidada super especial, uma convidada que a gente conhece há bom tempo, a Kate Tami. Mas antes de iniciar aí todo esse processo, a turma toda se apresentar, eu farei minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, cabelos escovados, lisos, estou de óculos, uma blusinha regata listada, azul marinho e branco, e um colar vermelho. Marcos, por favor, professor Marcos. Obrigado. Obrigado, Kate, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito bom. Vamos. E aí, minha audiodescrição: sou um homem negro, de pele clara, do cabelo curto. Estou com uma blusa azul do Pequeno Príncipe. Nós estamos numa pequena biblioteca, numa mesa oval. Kate, por favor. Olá, gente. Eu sou Kate Tami, professora de Pilates. E a minha audiodescrição: sou uma mulher negra, tenho um cabelo crespo, black, bem poderoso. Eu tô com uma jaqueta verde e um brinco de argola prata. Muito bem. E para a gente se localizar direitinho, né, vamos falar aqui um pouquinho sobre a Kate, né, uma mini biografia dela, coisa pouca, porque o que ela vai falar aqui, gente, escreve um livro, né? Ela é educadora física formada pela Unisantana, instrutora de Pilates formada por Stott Pilates e Mat Pilates, tá certo, Kate? É o Stott Pilates que eu curso no MET, é isso mesmo. Certo. Lesões de coluna intensiva, MET, e Pilates nas lesões de coluna vertebral, sendo Stott um método pioneiro em Pilates internacionalmente. Coordenadora de Pilates em estúdio por 5 anos, aplicando protocolo, treinamento de instrutores. E hoje em dia é professora de Pilates aqui, instrutora de Pilates aqui no Cinesp, para turmas iniciantes e intermediárias. O pessoal ama a Kate Tami. Eu também amo ele, gente. Muito bem. E assim, pra gente começar a conversa, né? Ou seja, ela fez um resuminho aí da sua, e a gente vai pensar na sua trajetória, né? Começar ali com a sua trajetória. Como que chega a educação física para você, né? Que a Maura já falado que você é formada em educação física. Como que primeiro chega a educação física, depois a gente vai chegar lá no Pilates? É um processo. Então, eu estudei em escola pública, né? E toda a minha vida não, vou chegar nessa parte, mas boa parte da minha vida. E aí eu morava na Coab de Taipas, aquela realidade que a gente sabe como é que é de periferia. E aí minha mãe sempre buscou colocar eu em escolas fora da Coab. Então eu estudei no Meireles, que é uma escola que eu tenho uma paixão absurda, um amor surreal, tanto pelos professores quanto pelos coordenadores, porque foi ali que eu tive essa troca de chave, porque eu sempre fui muito atlética, eu jogava de tudo. Eu jogava futebol, eu jogava vôlei, eu jogava handball. E aí um professor meu, ele falou assim: Kate, escolhe um, porque você joga tudo, né? E pra mim eu não tinha muita confiança em mim mesma. Mas também com essa altura? Com a minha altura. Privilegiada. Gente, eu tenho quase 1,80. E aí ele escolhe um, você joga tudo e tal, mas eu não tinha aquele poder de acreditar em mim, achar que eu ia alcançar alguns lugares. E aí o que aconteceu? Quando eu escolhi o vôlei, acabei escolhendo o vôlei, e aí eu sabia que eu queria mudar minha realidade de alguma forma, então fui buscando testes e fazia testes e tal, até eu ter conseguido entrar no Campus Sales, que eles davam bolsas para atletas, mas quando eu ganhei a oportunidade eu não queria ir. Porque... Claro, né? Por quê? Porque eu era muito apaixonada pela escola que eu estudava. Aonde que é o Meireles? O Meireles, ele fica é uma rua da Avenida Imirim. Assim, tem a Avenida Imirim, é uma paralela da Avenida Imirim. Isso é na zona oeste de São Paulo, é isso? Muito de referência, mas eu acho que é a zona oeste. Tá. E aí eu tinha um amor muito grande pela escola, pelos professores. Eu me sentia muito acolhida, tanto que, tipo, como eu sempre jogava, eu sempre saía pra jogar, porque o que acontece? A diretora sabia que meu amor eu não fazia nada de errado, só queria jogar. Então, só queria jogar. Quando tinha aula de eventual, eu descia pra quadra. E aí todo mundo que queria cabular, ela acabava descendo. Ela ia buscar um por um. Aí ela me via na quadra, ela fingia que não me via e pegava todo mundo. Não dá trabalho, tá bom? Fica aí. Porque eu era aficionada em esporte. E aí, quando eu ganhei essa oportunidade do Campus Sales, eu ganhei uma bolsa de 90%, eu não quis ir. E aí eu falei pro meu professor, eu falei, então eu ganhei o professor Paulo.
Mudou a minha vida. E aí foi quando ele falou assim, não, se você não for, eu vou tirar sua matrícula daqui. Eu falei, o que é? Uma pequena pressãozinha. De leve, entendeu? De leve, assim. Ele, não, Kate, é uma excelente oportunidade. Você sabe quantas meninas conseguem que você consiga? Você vai, nem que eu tenha que falar pra Melfi tirar sua matrícula pra você ir. E foi por causa dele que eu fui. A Melfi era diretora? A Melfi era diretora. Foi por causa dele, e tipo, não foi por conta de ninguém, ele foi por causa dele, porque eu admirava muito ele, assim. Ele sempre me estimulava da maneira que ele podia, e tipo, se ele não falasse aquilo, eu ia continuar. Eu ia continuar ali, naquele meio e tal, e aí foi o start dele que eu fui pro Campos Sales, e a partir dali começou toda uma trajetória. Ele foi a chave de virada pra eu ser o que eu sou hoje. E eu falo pra ele, depois eu encontrei ele, gente, eu mandei mensagem, eu agradeci. Porque se não fosse ele confiou em mim mais que eu mesma. Sempre um professor, né? Um professor, como é importante. Às vezes a gente não percebe, né? Sim. Mas a influência que um professor tem numa frase que ele fala pra você, nossa, pode mudar a sua vida, né? Eu acho que todo mundo teve uma experiência desse tipo. Aquele professor que marcou, que às vezes não foi nem um professor que ficou muito tempo, né? Mas que marcou, né, Marcos? Pois é. E assim, para quem está assistindo pelo YouTube, a gente ia pedir então... Né? A Kate não é a primeira que fala isso aqui, né? No Palavras da Mesa, né? A gente teve a King a Brava, a Brava, e que falou uma coisa muito parecida. Eu tive um professor que mudou a minha vida. E talvez fosse legal a gente ouvir outras histórias, né? Então, quem está acompanhando, quem está vendo aí pelo YouTube, deixa a sua história, marca o professor que mudou a sua vida. Aqui foi o Paulo. Aqui foi o Paulo, meu professor Paulo de Educação Física do Meireles. Ele já está aposentado hoje, mas foi ele que mudou minha história. E eu vou, quando sair o podcast, eu vou mandar para ele. Avisa para ele. E eu acho que muitos outros professores vão ficar felizes em ouvir as histórias de vocês, comentar quem mudou a sua vida. Ou os professores que estão nos assistindo. Vocês acham que vocês mudaram a vida de muita gente? Deixa aí o comentário pra gente. Saber. Legal, joia. E Kate, assim, o Pilates, ele veio como? Então, aí eu fui atleta, aí através também do esporte eu consegui uma bolsa de estudo na Unisantana. E o que acontece? Eu era atleta e eu queria fazer, na época eu queria fazer arqueologia, e também queria totalmente diferente, Nossa, né? Totalmente arqueologia. diferente. Arqueologia e qual era a outra? E veterinária, que eu sou apaixonada por animais. Nossa, que... Totalmente diferente, né? Mas na faculdade que eu consegui bolsa, não tinha o curso. Eu falei, já tô no esporte, vou fazer educação física. Mas quando eu comecei a trabalhar com educação física, era muito difícil você achar um trabalho que de fato você não tivesse que basicamente se matar de trabalhar, entendeu? Tipo, é muitas horas de trabalho, o piso é muito baixo, tipo, é cansativo. Aí eu fiquei um pouco desanimada quando eu entrei, e eu falei, gente, eu vou buscar alternativas de eu ganhar melhor. E aí foi quando o Pilates estava basicamente chegando no Brasil, né? E a gente, principalmente naquela época, não tinha mulheres pretas como instrutora de Pilates, não tinha, simplesmente não tinha, porque o Pilates ele era muito elitizado. Só quem fazia Pilates eram pessoas que não eram pessoas pretas, de periferia, esquece, e também as estruturas também não eram. Então, tipo, quando eu vi, e outra pessoa que também mudou tudo isso foi uma integrante do time da faculdade, que ela falou assim, Kate, você tem todo jeito pra fazer Pilates, vamos fazer Pilates, eu abri um estúdio aqui em São Paulo, aí na primeira eu não dei muita confiança, eu falei, Van, esse negócio é muito calmo pra mim, eu sou muito acelerada, eu sou muito imperativa, e aí ela falou assim, não, você vai ver, vai ser legal, e elas me deram essa primeira oportunidade, eu comecei a estagiar lá, e aí eu fiz esse curso de Pilates, que foi um curso bem meia boca, né, e aí foi ali que começou a minha história com Pilates. E aí eu comecei a cuidar do estúdio, porque elas moravam em Santos, então eu cuidei do estúdio por um bom tempo, mas ali também foi outra virada de chave, porque o que acontece? Veio uma aluna que, né, ela chegou e ela veio fazer Pilates comigo e não deu nem 15 minutos de aula, ela falou assim, pode parar que você não tá me dando aula de Pilates, você vai me machucar. Quando ela falou isso pra mim, tipo, eu fiquei assim... Tipo, porque até o momento todo mundo tava me elogiando. Minha chefe me elogiava, os alunos me falavam, nossa, pô, né? Uma crítica, né? Arrasando. A bala, né? Aí fala uma pessoa que você não tá dando aula de Pilates, eu falei, ela falou assim, porque eu fiz o curso, né? Ela fica falando todos os cursos que ela fez, que era diretamente com o Joseph, não com o Joseph, que ele tava morto, né, gente? A história, mas com a linha
de cursos dele. Joseph. Joseph. Localiza pra gente, aí tem muita gente que não sabe. O Joseph Pilates é quem criou o Pilates, que no começo não era o nome, não era Pilates, era Contrologia. Ele criou esse método a partir da Segunda Guerra Mundial, que tanto que todos os aparelhos que tem era camas com molas, tanto que você vai ver o Reformer, ele é uma cama que tem várias molas e lembra toda essa estrutura. Então foi ele que criou o método e que tá aí até hoje, não só salvando vidas, como de fato organizando repostura, organização postural. É muito incrível o método, eu sou bem apaixonada pelo método. Então, aí voltando, aí essa moça falou isso pra mim, eu lembro que eu atravessei aqui o viaduto do chá chorando que nem uma criança, gente. Chorando que nem uma criança. Meu Deus, eu liguei pra minha mãe, eu sou péssima. Ela, não, Kate. Aí ela falou assim, essa menina que não sabe o que tá falando. Eu falei, não, ela sabia o que ela tava falando. Ela sabia, ela não jogou um comentário porque ela queria ser ruim. Ela sabe o que é bom e ela viu que aquilo não era bom. E aí minha chefe querendo me convencer que não era assim, aí foi onde eu tive start, eu falei, não, vou procurar o melhor curso. Eu vou me especializar no melhor curso. E naquela época, gente, eu era estagiária, eu ganhava R$500 no mês. E, tipo, minha realidade era totalmente diferente. Eu acordava 4h30 da manhã, chegava 1h da manhã. Então, tipo, porque eu era atleta acima de tudo. Então, pra mim, eu falei assim, eu vou pegar e vou investir nesse... Você tava na faculdade ainda nessa época? Tava na faculdade. Eu era estagiária dela. Eu comecei com Pilates, acho que no segundo ou no terceiro trimestre. Então você tava fazendo as duas, ou seja, já tava lá no estúdio e fazendo a faculdade. Exatamente. Eu tinha 2 empregos na época, então eu saía 4h30 de casa, saía da faculdade às 11h. Nossa, peraí que é tanta Tava trabalhando bastante, né? Olha. Aí eu ia pro estúdio, depois ia pra outro e ainda ia treinar depois. Nossa. E eu jogava no São Paulo também, né? Não, eu dormia 3 a 4 horinhas, assim, sabe? Só pra... Eu não dormia. Só pra constar. Mas meu apelido naquela época era Dory e Soneca. Então imagina. Claro, as aulas você tava assim, né? Imagina. Não, mas você acredita que na hora das aulas eu conseguia ficar bem alerta. Mas eu dormia no Parque da Juventude, eu tinha vários lugares pra dormir. Eu tinha vários mestres. Eu dormia no metrô, claro. Linha azul é vida, entendeu? Então eu tinha meus métodos. E aí eu cheguei chorando na época, meu namorado, que hoje é meu marido, ele falou assim, não, quanto é esse curso? Aí o curso era 4 mil reais, pra quem ganha 500. É irreal, né? Não... É irreal. Mais de meio ano de trabalho. E aí ele, como ele trabalhava no SES, ele conseguiu, tipo, desconto. Aí eu parcelei em 500 vezes e fiz esse curso. Quando eu fiz esse curso, eu falei, ela tava super certa. Porque eu não corrigia pé, eu não corrigia a postura, pelve. E ali eu falei, não, é isso que é o Pilates, entendeu? É isso que é o Pilates, e foi outra virada de chave que ali a partir disso eu melhorei muito o estúdio, que melhorei, tipo, repassei um método pra minha chefe, que também não tinha feito esse método. Depois eu fui pra outra clínica, coordenei professores, um grupo de professores que também tinham um déficit de, sabe, não sabiam nem o básico de fato do que era o Pilates. É o conhecimento. Então foi ali que foi a virada e foi essa relação bem próxima com o Pilates. Que bacana, muito bom. Porque o Pilates, hoje em dia, é muito procurado pelo pessoal de terceira idade, mas é uma atividade que é boa para todo mundo, inclusive criança. Todo mundo, porque, além de tudo, ele trabalha autonomia, ele trabalha a organização postural, ele trabalha a flexibilidade, ele trabalha equilíbrio, e principalmente para os idosos é muito importante, e o foco do Pilates é trabalhar a musculatura de dentro para fora. Então a gente trabalha a musculatura interna, bem interna mesmo, para a pessoa ter estabilidade, ela ganhar mais equilíbrio. Então ele estabiliza a musculatura. Então você consegue fazer coisas que você não conseguia fazer antes. Até quem tem lesões mais sérias consegue, por exemplo, eu tinha um outro aluno, o Fábio, ele tem 2 hérnias na coluna. Então ele não conseguia correr, ele não conseguia ter uma vida ativa por conta disso. A gente fez um trabalho de fortalecimento do abdômen, do assoalho pélvico. O que acontece? O impacto que iria direto para a coluna para no músculo, porque está fortalecido. E ele conseguiu também fazer tudo isso novamente, correr devagar, tranquilamente, que era uma coisa que ele não ia conseguir voltar mais. Então o método é muito legal. E mesmo uma pessoa não muito ativa ou nada ativa, por exemplo, poderia começar a fazer. Isso poderia ser um primeiro passo para entrar numa atividade física. Tranquilamente. E o Pilates, ele não é fácil. Ele não é fácil, mas a gente fala que é em doses homeopáticas, sabe? Porque primeiro você aprende os princípios. Gradativo. Depois que eu enxergo que você teve uma autonomia muscular para saber o que é a ativação do abdômen,
estabilização da cintura escapular, aí a gente começa a trabalhar um pouquinho mais forte. Porque se eu não ver, se você tá conseguindo fazer o básico, estabilizar a sua coluna, não tem como eu avançar. Então não existe Pilates sem os princípios, entendeu? Tem que ter concentração, estabilização, respiração. Então, todo o passo do Pilates, ele vai em doses homeopáticas. Então, qualquer pessoa pode começar. Até aquela pessoa que nunca fez atividade física. Tipo eu. Você, Marcos. Obrigado pelo incentivo. Eu faço Pilates, quer dizer, desculpa aí, Bruna. Eu falto bastante, mas eu já prometi que esse ano será diferente. E é assim, uma atividade realmente muito prazerosa. É gostosa, né? E você sente as diferenças, mas tem que dar continuidade, né, Kate? Exato. Não pode ficar parando, né? Parando, vindo, parando. E eu já aprendi a lição, viu? Pilates você tem que levar como estilo de vida. Tanto que às vezes, não vai conseguir continuar. Eu falo, não tem problema, mas vai. E acha um outro estúdio. Gente, sempre quando você for buscar estúdio de Pilates, sempre procure referências, estúdios sérios. Porque o que acontece? Teve muitas alunas que vieram fazer aula comigo. Mas eu sentia dor na coluna na aula. Não é normal sentir dor na coluna em aula de Pilates. Claro. Isso não existe. A gente tem que fortalecer sua coluna. Você não tem que sentir dor. A gente começou a sentir qualquer incômodo, a gente já adapta o exercício para você. Então vai procurar um estúdio de Pilates, procura um estúdio de Pilates sério, sabe? Que tenha especialidade em lesões, que saiba da melhor maneira. Se você tá vendo que você tá sentindo dor e a pessoa fala, é normal no começo? Não é normal. Tá? Já tô avisando aqui pra vocês, recadinho importante. É igual a academia, né, Kate? Porque a academia que você tem lá os curiosos, que são os instrutores, você só se arrebenta, né? Só se arrebenta. Então você tem que saber mesmo qual é o currículo ali de quem tá liderando, te ensinando. É como na escola, né? É como na Se escola. você tiver algum profissional que não é lá essas coisas, não tem qualificação, dificilmente as coisas vão dar certo, né? Não, sim, e até essa parte, quando eu fiz a educação física e eu fiz outras especializações assim que acabou. Quando eu fui fazer a academia, e era uma academia renomada, e eu tenho algumas lesões por conta do vôlei. Na coluna, eu tenho escorregamento da vértebra e tal, e eu fui fazer exercício. Esse exercício específico pinçava a minha coluna. E ele queria que eu fizesse aquilo. E com a bagagem, a experiência, eu não dou carteirada em nenhum lugar. Mas eu sabia que aquilo não era o correto, eu falei pra ele, então, vamos mudar o exercício? Porque pra mim, não vai, eu tenho um listese, mas você vê que ele nem sabia o que era lesão. Não conhece. Entendeu? Então, até tudo que vocês forem fazer, sempre buscar referências, indicações. Porque na academia, assim, pode se machucar também. Se o instrutor não tá ligado ali em você, você pode se machucar, porque são aparelhos pesados. Então, a gente tem que tomar cuidado em até esses detalhes. E para quem, 70, 80 anos, eu sempre vou indicar a musculação terapêutica, que ela é incrível. Tem todo um acompanhamento, os aparelhos são especializados, sabe, para todos os tipos de lesão. Não vai sobrecarregar, eu acho uma boa maneira de te manter o músculo fortalecido. A dificuldade só, eu acho que da musculação é a localização, né? Por exemplo, a gente que mora nos extremos da cidade, é difícil. Sabemos né? Eu frequentei uma academia maravilhosa, que é até irmão do Marcos, não fazendo a propaganda, mas já fazendo, né? O Rafael. Fica na Travessa da Paulista. Mas, assim, pra gente que é da Zona Leste, é tão complicado, né? Nós precisaríamos de mais academias. E são poucos, né? São poucos estúdios que vão pensar realmente nisso, né? Que a gente tá falando assim, não, e a população tá envelhecendo, né? Claro. Então, isso é uma realidade. Não, que nem onde eu morava na Coab, não tinha nenhum estúdio de Pilates, e o único que tinha era no Jaraguá, entendeu? É muito difícil as coisas boas que chegarem nos extremos, isso é uma realidade. Eu morei na Coab 25 anos, eu falo muito de saúde emocional, saúde mental, e lá até hoje não tem uma clínica de psicologia, entendeu? Que é algo tão importante. Sim. Então a gente sabe como as coisas funcionam. Pois é. E você, né, falando assim, procura um estúdio, procura um profissional que saiba o que está fazendo. Acho fundamental. Exato. E a gente passou, nos últimos 3 anos, por um problema grave, que era as aulas não poder ir ao estúdio, não poder estar com o professor presente. Como foi para você, que dá aula de corpo? Porque os professores de idiomas, acho que a gente conseguiu resolver isso de alguma forma, a filosofia, a história. Mas e as aulas de corpo? Como que vocês conseguiram resolver isso para que as pessoas não ficassem em casa, sentada na frente do sofá o dia inteiro, ou as que começaram a fazer, porque muita gente começou a fazer exercício físico no online, não se machucassem? Como que foi todo esse processo? Boa pergunta. Bom, não tem como comparar uma aula presencial com uma online, que isso esteja bem claro. O que acontece?
No online, eu trabalho exercícios que eu sei que não vai colocar de forma alguma aluno em risco. Eu não trabalho com bola, porque aqui no presencial eu trabalho com muita bola. A bola é muito bom para estabilização de posterior. Você trabalha vários exercícios com mais intensidade, mas eu tô em cima da aluna. Então eu sei o que tá exatamente acontecendo com o corpo dela. Quando a gente começou a trabalhar online, o desafio foi eu criar uma gama de exercícios que não, independente, se ela fizer errado, porque não dá para ver todo mundo. Essa é a realidade. A gente tá numa tela que não dá pra ver todo mundo, às vezes a aluna não consegue colocar a câmera da melhor forma possível, às vezes tem alguma interrupção. Não dá, isso não dá. E ainda mais quando tem bastante alunas. Então, o que a gente faz? Eu fiz uma gama de exercícios que não vai ter problema nenhum dela executar. Se ela executar de uma forma que eu não esteja vendo, ela não vai ter problema sobre isso. Tá. Então, é limitado. Tipo, é uma aula que é legal, a gente trabalha bastante alongamento, mas é limitado comparado a uma aula presencial. Não tem comparação, entendeu? Então eu tive que trabalhar, porque eu sou muito, as minhas alunas sabem, eu sou muito chata em questão de lesão, porque eu sei como é uma lesão para uma pessoa que tem 60, 70 anos. Nossa. Uma lesão é muito grave, claro. Vai acarretar muita coisa, tá entendendo? Ela ir pro hospital pode acarretar outros problemas. Então eu trabalho de todas as formas para não ter lesão, para não sentir dor. Então eu tive que criar uma gama de exercícios ali para não ter nenhum tipo de incômodo ou dor. Não, isso é importante a gente lembrar disso, saber, porque, claro, foi fundamental durante o período todo pandêmico que a gente tivesse, de alguma forma, essas aulas online, ou seja, acho que a gente ajudou muita gente com isso. Muita, e tanto que o número no online foi grande, e porque todo mundo, a gente sabe, na pandemia, psicologicamente foi pesado pra todo mundo. Então era aquele momento dela fugir, né, daquele momento de se exercitar, trabalhar a respiração, cuidar do corpo, que a gente não tava tendo esse momento, né? Não dava mais, então foi uma excelente. O online naquela época foi imprescindível. Claro, então. Mas aí a gente tem essa possibilidade de, ou seja, procurar o estúdio, procurar o professor, e fazer, ou seja, a musculação terapêutica, como você falava, uma boa academia, um bom estúdio, para que as pessoas possam voltar a ter, né, alguém do lado falando, olha, tá errado aqui. Isso já faz uma diferença gigante. Faz. E, eu tô dando aula pra uma aluna, chama Irlan. Ela começou, já faz aqui 3 aulas que a gente tá no presencial. Ela já tá vendo diferença na 3ª aula, entendeu? Outra pegada, né? É diferente. Lógico. Outra pegada. Porque até no idioma, né, Marcos? Se a gente pensar bem, quando você olha no olho do professor, quando você é outra coisa, né? Infelizmente, algumas pessoas são obrigadas a ter o online, né? E porque às vezes por uma distância, uma dificuldade de locomoção, né? De viajar de repente de um lugar para outro, né? Mas quem tem a possibilidade, a gente tem que estimular essa prática presencial. É fundamental que o professor vai ver um detalhezinho que às vezes vai fazer muita diferença, até no idioma. Não, claro, né? Não, com certeza. O diálogo, né? A conversation, né, Roger? A correção. Eu falava disso, né? De você, no caso de corpo, você toca o outro, você fala, olha, presta atenção aqui. Exato. E no idioma a mesma coisa, você vai corrigir o caderno da pessoa, você vai, não, mas aqui tem acento. Nossa, eu nunca tinha reparado. Claro, porque a gente ficou 3 anos longe, né? Mas eu acho que é importante isso, né? E nessa questão do corpo, vocês conseguiram fazer muita coisa, conseguiram ajudar muito, mas pensando isso, né? Hoje, quando a gente tem essa possibilidade de tentar fazer as coisas mais presenciais, ter contato com o mundo real. Com certeza. É muito bom. É bom, vir aqui. Sério, os 3 anos que a gente ficou, gente, eu senti falta de coisas básicas, sabe? Eu chegava, pegava o meu chazinho, esperava pra aula, as alunas chegavam. Gente, eu amava essa Bate um papo, o contato, né? O contato com as pessoas. Um abraço, um afeto. Quando eu voltei, a gente volta feliz, porque, a gente vai voltar. Eu sei que, muitas pessoas ainda preferem online, mas vai aos poucos voltando, porque vocês vão sentir essa diferença. É diferente, sabe? É diferente, é outra coisa. Então, e a gente conseguiu trabalhar dessa forma, Marcos, mas deu certo, sabe? Deu certo, a gente conseguiu. Eu sempre fui muito, muito crítica. Elas queriam, deixa eu comprar a bola. Que eu falei, não, vocês não vão usar a bola e nem comprar pra deixar em casa. Imagina o desespero do professor. Meu Deus. A pessoa tá em cima da bola. Aí ele tá vendo online. Pois é. E a pessoa, ele só vê as perninhas pra cima. Já pensou? E ele tá na casa dele e a pessoa com as perninhas pra cima. Que desespero.
Porque a bola é instável. Então o professor tá vendo a ativação do... Saiu, vai embora. Não dá pra socorrer. O que eu faço? Ligo pra quem? Sumiu da imagem. Cadê a tela? Não dá, não. Pelo amor de Deus. Não, elas pediram, vai, Kate, bola. Bem complicado. Não, bola sem chance, bola. Teve que dosar mesmo, né? Teve que dosar. Tá certo. Kate, mas além... Como você faz pouca coisa, né? Assim, mas, desde a época da faculdade a gente já foi percebendo. Isso porque ela não queria trabalhar demais. Lembrem desse trabalhar detalhe, demais, hein? Não. Eu me enganei, gente. Eu me enganei. Só isso que eu tenho que falar. E aí você vai procurando mais coisa pra fazer. Ué. Porque, assim, acho que a sua... E isso é uma coisa muito legal da gente comentar. Você hoje, se você tem... Além da carreira como professora de Pilates, também você tem uma carreira como comunicadora, Sim. como influenciadora digital. Sim. Como que foi esse passo? Como que... Assim, ou não foi uma mudança, foi tudo junto ao mesmo tempo agora? Foi uma mudança drástica também. Porque o que acontece? A Maria sabe, eu vim da Coab Taipas, eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu não tinha tempo de sonhar, Marcos. Eu não tinha tempo de falar assim, eu quero fazer isso. Tem que ganhar dinheiro. Exatamente. Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que estudar, eu tenho que mudar minha realidade. Eu não quero mais ficar 2h40, 3 horas no ônibus. Eu não quero, porque isso me esgota demais. Eu ficava, em média, de 5 a 6 horas em ônibus por dia. É uma realidade eu sei o que é isso. dura. Então, nós sabemos, né? Nós sabemos. Então, o que acontece? E aí, foi quando, tipo, eu me casei e eu ainda era educadora física e eu fui fazer, e comecei a transição capilar, que foi também um divisor de águas, porque eu tava numa crise existencial mesmo. Eu ouvia muito Emicida, ele foi minha referência, ele sempre exaltou a beleza do crespo, a beleza do preto, que os pretos têm que ascender sim, que todo lugar é o nosso lugar. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ter uma crise existencial, assim, eu olhava pro meu cabelo liso, eu não tinha nenhum tipo de vaidade, tipo, sabe o que é nada? Tipo, nada vezes nada. Eu não cuidava nada. Eu não Difícil imaginar, mas... nem o que era maquiagem. Quem diria, hein, gente? Hoje, olha... Eu não cuidava de cabelo. Sobre nada. Nem unha, nada. Era um negócio surreal. Olha isso agora. As garras, olha as garras. As garras. Olha esse skincare. É uma arma. E aí eu tava aqui dando aula aqui, eu fui fazer uma foto de RG ali na galeria, eu não sei o nome, de onde tem a fotografia aqui na frente, sabe? Dos fotógrafos. Uhum. E aí eu entrei pra fazer uma foto de RG. Aí o fotógrafo, eu fiz a foto, ele, nossa, mas você é tão linda, você não quer fazer uma sessão de foto? Eu falei, moça, eu não tenho dinheiro pra gastar com isso não. Você tá doido? Eu falei, não. Ele, não, Marcos, eu não vou cobrar nada de você e tal. E aí eu falei pro meu marido, vai você. Eu já tinha recebido propostas pra ser modelo, mas eu nunca me dei a oportunidade. Nunca. Eu falava, gente, modelo, olha o que eu faço no dia, meu Deus do céu, nem respiro. E aí foi quando eu fui fazer a sua, meu marido vai. Eu falei, amor, se ele tentar, porque ele falou meio estranho. Eu falei, se ele tentar alguma coisa, eu vou bater nele. E aí, uma mulher desse tamanho todo pode. Exatamente, entendeu? E ele era baixinho. Mas se ele tentar alguma coisa, aí eu fui. Fizemos as fotos, foi uma experiência totalmente fora da minha zona de conforto. E aí ele soltou no Facebook, aí a foto meio que viralizou no Facebook, e aí uma agência entrou em contato, e aí eu comecei a ser modelo, a partir, tipo, foi muito rápido, assim. Kate, e naquela época, a realidade não tinha modelos pretas, as pretas, tipo, não apareciam, era uma realidade que estava começando a inserir, então... As agências não tinham modelos pretas, entendeu? Então ele pegou, basicamente a agência me pegou por necessidade, porque tava começando a aparecer uma... A exigência, né? E a gente ia saber se tinha uma preta, a outra não tava, entendeu? Era assim. E aí, a partir disso, comecei a fazer trabalhos como modelo na Gazeta, fazendo pauta de televisão, mas eu percebi que, quando eu via as apresentadoras, eu vi que era aquilo que eu queria pra minha vida. Eu falei, eu também quero isso, eu acho que eu sou boa me comunicando. E ali eu vi que também não servia pra ficar quieta. Tortura, né, gente? Entendeu? Então, a partir dali, eu vi que, tipo, não, eu quero ser isso, mas eu só pude sonhar depois que eu estudei, depois que eu me formei, depois que eu comecei a correr atrás de tudo. Ali eu comecei a poder pensar um tiquinho em mim. Foi ali, entendeu? Eu falo que eu comecei a ser Kate também depois dos 25 anos. Porque antes disso, eu só fiz o que tinha que fazer, Marcos. Eu só fiz o que tinha que fazer. Só isso. É a realidade, depois, né? Que eu comecei nossa, caramba, eu tô me enxergando. Não, por que você não cuida do seu cabelo? Por que você não faz uma hidratação? Eu não fazia nada, entendeu? E aí você foi se sentindo uma mulher negra. Principalmente por conta de o crespo, o meu cabelo crespo, ele não trouxe só o meu crespo, ele trouxe a Kate de verdade. A Kate, quem eu sou hoje, é a Kate que veio junto com o meu cabelo crespo.
Porque eu era uma pessoa muito permissiva, todo mundo fazia o que queria comigo, falava o que queria comigo, eu passava várias situações racistas, e eu ficava assim... Ouvia, mas fazia de conta que não tinha reação. Aí, o que eu fazia? Eu chegava aí, como eu não conseguia ter reação na hora, eu chorava em casa. E aí eu falava, eu supero, tudo que eu passava, eu supero. E de fato a gente não supera, tanto que hoje eu faço terapia e tal, porque de fato a gente não supera. Abre não feridas, né? Abre feridas. Bem grandes ali. Então, tipo, eu comecei a falar, meu cabelo veio a Kate junto, não, você não vai fazer isso, não, você não vai agir assim comigo. Não é dessa forma. Eu comecei a falar os nãos necessários pra viver. Entendeu? Então foi uma coisa muito importante pra mim. E hoje você tá trabalhando bastante nessa área. Hoje eu tenho um programa online, que é de segunda a sexta, num site de uma marca de cabelo. Hoje eu faço, ontem mesmo eu fiz uma live com a esposa da Ludmilla, a Bruna Gonçalves. Eu vi. Você viu? Eu vi. Então, tipo, quando eu me permitia fazer algo que eu tinha o dom inato, entendeu? O dom inato da comunicação, e comecei a me especializar nisso. E aí eu comecei a abrir outros leques e outros caminhos. Foi bem legal e interessante, gente. Percebe-se, né, gente? Percebe-se que ela é comunicativa demais, tem facilidade para se comunicar, uma beleza exagerada até, né? Uma mulher lindíssima, né? Então, nada melhor do que estar na mídia, porque precisa, inclusive para dar força, empoderamento e esperança, né? Chance e oportunidade, porque fica aquela história. Se a gente chega lá em cima, né, Kate? Nós temos que puxar os outros. Isso aí, claro, a gente não pode só subir. Isso é missão de vida pra mim. Porque o que acontece? Eu ainda tenho vários projetos. Eu quero colocar clínica de psicologia e psiquiatria na periferia. Porque eu tinha muitos bloqueios de poder e não poder. Eu achava que eu não conseguia nada. Eu achava que eu não era capaz de nada. E quando eu comecei a fazer terapia, eu fui entendendo os meus traumas, que eu achava que eu tinha superado, né, e fui tratando, fui sarando, e a partir da fase que eu fui sarando, eu fui me permitindo. Tipo, você acredita que meu marido tem um vídeo de 6, 7 anos atrás que eu falo, ele botou uma câmera no meu rosto, isso aqui não é pra mim, tira isso, olha isso, eu tenho esse vídeo, entendeu? Ele poderá ser usado contra você, cuidado. Com certeza poderá ser. Então é muito importante essa parte da gente puxar os nossos, de valorizar a periferia, que tem tantos talentos que vocês não têm nem noção. O que falta são oportunidades reais. Porque não adianta você dar oportunidade para a pessoa se ela não está preparada. Não, pega a pessoa, você sabe que ela não vai ter... A escada começa muito mais embaixo. Então, você quer realmente fazer a diferença? Pega, ensina, prepara. Porque você pode ter certeza, que eu falo, eu sou a construção de muitas mãos, mano. A construção de muitas mãos que acreditou em mim. Acho que todos, né? Todos então, nós. Tipo... Pega ajuda, porque eu já escutei de um diretor de criativo, falou assim, ai, Kate, eu não acho pessoas... eu quero colocar pessoas pretas aqui nessa marca, mas eu não acho pessoas... Não, eu falei, hoje tem agências especializadas. Hoje você não vai falar pra mim que não tem. Não tem. Não tem essa, entendeu? Você pode ter preguiça de procurar. Você pode não querer procurar, né? De ofertar também, né? Porque às vezes você não oferta, quem vai saber que você está precisando? Exatamente. Eu tenho um projeto que eu pego pessoas de periferias e aí eu ensino que querem ser influenciadores digitais, que é o Manas Blindadas, e ensino... Como que é o nome? Passo a passo, Manas Blindadas. Que é basicamente porque você tem que ter uma blindagem da sua mente, porque eu vim desse meio e era tudo, sabe, negativo. Não, você não vai conseguir. Não, você tem que fazer isso. É isso aqui é seu lugar. Não é seu lugar. Exatamente. Não é? Esse não lugar. Então, a gente é criado nessa redoma e a gente, de fato, acaba acreditando. Mas quando pega alguém lá de fora e fala, não, você é possível sim. E hoje eu já tenho pessoas que fizeram esse meu... É um projeto meu. Que hoje já estão trabalhando com marcas. Hoje já tá fazendo as coisas que, tipo, eu comecei, já estão trabalhando como influenciadora, criadora de conteúdo. Entendeu? Então, vai da parte psicológica dela entender o quanto é incrível. Se você não cuidar da parte psicológica da pessoa, não tem como ela evoluir. Porque os estímulos negativos foram muitos, entendeu? Claro, por isso que a representatividade importa muito. Sim. Ou seja, você hoje é representativa para essas pessoas. Elas vão ver e vão falar assim, puxa, eu também posso. Assim como você viu outras em outros... É possível. Sim, eu tenho minhas priminhas pequenininhas e aí foi aniversário dela recentemente, eu dei um kitzão de produtos só pra ela. E aí minha prima me mandou um vídeo recentemente. Eu vi o vídeo. Eu vi no Instagram, pessoal. Isso é a coisa mais fofa. Eu não tinha essa noção de como elas me viam para elas quis
É muito doido o quanto elas... o meu cabelo tá igual a minha tia Kate. Pois você tá entendendo? E hoje ela ama o cabelo dela. E que talvez antes ela quisesse liso, não, entendeu? E ela quis, porque... Puxa, né? Ela é uma criança de 4 anos que já passou o racismo na escolinha. Então ela queria alisar o cabelo, aí ela falou assim, mas você não quer ficar com o cabelo igual da tia Kate? Qual criança não passou, né? E aí minha prima me manda falando que ela tá apaixonada pelo cabelo dela, ela fala que é igual ao seu. Então isso é muito importante, sem dúvida. Então, você falou várias vezes aqui de pessoas que te ajudaram, e eu acho que isso é muito bom quando a gente vai percebendo isso. Você falou lá desde o Paulo, a diretora, a pessoa, a Van, dona do estúdio que foi te chamando, a aluna que fala, você não sabe dar aula. Então, acho que, assim, essas pessoas vão formando a nossa história. Mesmo no momento ruim, né? Mesmo. Aquela que criticou foi um reforço negativo, vai. Foi um reforço negativo que fez eu... Bom, você não... E aí mas você foi, incentivou, né, Maura, a fazer uma coisa aí, nova, diferente. Sim, fez eu abrir meu olhar, assim, porque quando você tá sendo muito elogiado, você não consegue ver seus próprios defeitos. Então, tipo, aquele eu falei, não, peraí. Se ela falou isso é porque tem outros caminhos. Outros caminhos melhores. Então, deixa eu olhar. Era fora da minha realidade, com certeza. Mas eu olhei. Mas você foi atrás. Pagou em 500 vezes. 500 parcelas, sem problema, mas a gente pagou. Quando você tem a noção que você pode, que é possível, você vai atrás. Exatamente. E aí pode contar com a ajuda de um ou de outro, né? E a gente que às vezes está numa posição um pouco melhor, mulher negra, periférica, que está numa situação um pouco melhor, com certeza não vai se negar a dar um apoio, uma força, uma mão para uma parceira nossa, né? Para uma irmã lá da periferia, uma irmã negra, né? Uma irmã que quer chegar em algum lugar. Exatamente. Que seja mais do que você até. E você falou tudo. Você chegar em algum lugar. Se vocês falassem pra mim naquela época, você sabe onde você queria chegar? Eu não fazia ideia. Eu só sabia que eu tinha que me mexer. Eu só sabia que eu tinha que sair daquele lugar que eu estava. Não da Coab, mas da minha posição. Tipo, o que eu tenho que fazer? É isso? Não tenho tempo, vou arrumar tempo. É isso. Tipo, eu só... Depois de muitos anos que eu comecei a conseguir enxergar, sabe? Agora você pode seguir esse caminho, você pode fazer isso, você pode abrir mão disso, você pode se respeitar nesse quesito, você pode dormir mais, que foi uma parte muito importante. Faz parte, né? Opa! Você não vai precisar mais ficar caindo de sono. Então são coisas que você vai vendo, mas tipo... Foi muito sacrifício. E não é só eu que passo por isso. Não é só eu. Não. Milhares de pessoas. Então, se você puder dar a mão, puder ajudar, eu falo, meu marido foi extremamente importante. O tiozinho foi o primeiro dentista formado na USP, o primeiro homem negro formado na USP. Que ele era meu parceiro de dança, que eu dançava samba rock. E ele foi basicamente o meu pai. Ele me deu conselho, ele me levava pra casa quando precisava. Eu saía da faculdade cansada e ele tem 2 filhos adotivos. Eu falei, eu sou a terceira, né? A terceira. Então, tipo, eu tive pessoas que de fato me pegaram no colo mesmo e falaram assim, não, Kate, eu vou te ajudar. Entendeu? Então eu sou muito grata a todas essas mãos que fizeram a diferença não ser humano que eu sou hoje, sabe? É muito importante. E importante o que a Maura falava também, dessa coisa de quando a pessoa percebe que ela é capaz. Porque você falou isso antes, você não sabia que você era capaz. Eu não sabia. E muita gente não sabe disso. Não sabe. Então quando a gente começa a descobrir que a gente pode, muitos vão atrás. Exato. Mas demora para você perceber assim, sim, eu sou capaz de fazer isso que eu estou fazendo. Por mais que se fale que não, né? Porque às vezes você ouve muitas vozes, imagina, você está sonhando alto demais. A gente não pode se sucumbir frente a essas negativas, né, Kate? Não Tem pode. que passar por cima. Tá bom então. Tá me desafiando, é agora. Foca na pessoa que está sendo positiva com você. Eu lembro que eu tinha 17 anos. E uma amiga da minha mãe falou assim, Kate, você não tem noção do poder que você tem. Ela falou isso e eu nunca mais esqueci. Porque, de fato, eu não tinha usado nem 0,5 da minha capacidade. Olha. E ela via e eu não via. Eu falei, ela tá muito doida? Ela tá bem? Então, o que acontece, sabe? E assim, aí hoje eu tenho noção, porque realmente, tipo, eu era uma pessoa que você falava assim, Kate, você é péssima. Eu acreditava. Eu nem questionava. Eu falei, realmente, eu devo ser péssima mesmo. Autoestima também, né? Entendeu? Importante. Claro. Então foi todo um trabalho aí que foi muito importante. E eu nunca esqueci a frase dela. Eu lembro, eu tava sentada e falar, Kate, quando você entender o poder que você tem, ninguém vai te segurar. Mas você ainda não consegue enxergar. Aí eu falei, não, você tá brincando. Que poder, minha filha? Olha eu cansada aqui, que poder que eu tenho?
Então é muito legal isso. Pois é, quando tem alguém que fala isso, que começa a mostrar pra gente. Por isso eu falava da representatividade, né? Quando alguém chega pra você. E isso tá na mídia, você falou do Emicida. Como o Emicida ajuda tanta gente. Não, sem ele saber. Claro, né? Tamanho de um Emicida. Um tamanho de um Mano Brown. Pra periferia. Uma frase, uma música, né? Então, a quantidade de vidas que essas pessoas mudaram. Né? O Douglas, né? O filósofo que teve com a gente, não exatamente, falou? Que também aqui do no podcast Brown, falando do Mano Brown, ou seja, como o Mano Brown, como os Racionais mudaram a vida dele. Sim. E de muita gente da periferia. Sim, você acredita que a minha mãe, ela não deixava eu escutar Racionais? Que ela achava a história é sempre meio parecida, né? Ela não deixava, ela de jeito nenhum entrava Racionais em casa. Desconhecimento. Por quê? Porque ela não tinha, ela achava que falava de morte e tal. Aí o dia, depois que eu fiquei mais velha, eu só pude começar a escutar Racionais depois de 18, sério. Mas tipo drogas, tá proibido, assim, né? E aí eu falei, minha mãe, não, eu falei, mãe, senta aqui. Aí eu botei ela sentadinha. Aí eu coloquei que é a música do Racionais que eu amo, Homem na Estrada. Ai, nem fala. E aí eu coloquei, o que você entendeu dessa música? Aí ela ouviu a primeira vez, morte, não. Eu falei, tá, você vai ouvir de novo. Presta atenção. Presta atenção em cada parte. Nossa, não, né, já tá contando a história. Só de falar, dá uma dor no coração. Nossa. O Jesus chorou. Quando ela começou a escutar a letra, ela me pediu desculpa por ter impedido de ouvir tanto tempo Racionais. Mas precisa que alguém fale isso. Ó. Por exemplo, uma mulher de quase 60 anos, né? Há uns, sei lá, quando surgiu Racionais, meu filho veio com essa história, né? Racionais, não sei o quê. Eu falei assim, nossa, mas que música é essa? Não sei o quê. Aí ele começou a colocar no carro. E no carro a gente vai prestando atenção. Eu falei, puxa vida, olha só. Então sempre tem que ter alguém que te traga esse conhecimento, né? É como a gente aqui no clube de leituras, nos cursos de filosofia. O que acontece? Às vezes desperta um, desperta outro, vai despertando. Mesmo que seja um naquele dia, um em um mês, é importante. Então alguém tem que levar. Alguém tem que levar. Minha mãe fala, ela falou assim, eu aprendi a ser uma mulher preta, uma mulher negra com você. Porque até então, sobre as religiões de raiz africana, eu comecei a mostrar pra minha mãe o que aconteceu de fato. Porque na escola eu aprendi que a gente só foi escravo, gente. Só isso que eu aprendi. Era escravo, né? Não escravizado, né? Exatamente. A gente nasceu escravo. Não foi, não. A gente foi reis e rainhas, tem toda uma construção histórica. Então eu comecei a mostrar isso pra minha mãe deu um boom na cabeça dela de uma forma. Falou assim, meu Deus, eu não tinha noção. Entendeu? Então, é muito legal quando pega na mão e, eu entendi uma coisa, que depois que eu fiz a transição capilar, várias pessoas da minha família fez. Você tem que pegar na mão primeiro da sua família mesmo. Porque começar no núcleo, né? E depois você vai expandindo pra você atingir outras pessoas. E minha mãe, ela hoje, minha mãe fala que ela gosta de cabelo liso, mas ela tava com o cabelo cacheado. Ela alisava, eu cheguei lá com o cabelo, eu falei, eu não gosto. Mas você tá tão linda. Entendeu? Falar que ela naturalmente é linda é importante pra ela. Porque tem a liberdade, né? Assim, você é dona do seu corpo. Exato. Então você tem que se sentir bem. Você tá com o que você sente bem. Se você se sente bem, X, Y, Z, acabou. Não importa, é você. Não importa quem fale isso, aquilo, outro. Você tem que se sentir forte, né? Exato. Marcar presença. Não, é exatamente isso. Da questão do cabelo, por exemplo, ela não conhecia o cabelo dela. Eu falei, mãe, você vai conhecer. Ela gosta do cabelo alisado. Ponto, ela gosta. E é o direito dela, se ela se sente bem daquela forma, entendeu? Mas eu acho lindo o cabelo cacheado. Mas ela gosta liso. Aí eu falei pra ela, assim, aí no meu cabelo, eu gosto do meu cabelo crespo. E ela também, Kate, com você o crespo combina muito, mas pra mim eu acho que o liso eu fico muito melhor. Então essa é a liberdade da gente poder ser, porque não tem que vir uma outra ditadura. O corpo é teu, isso aí. Exatamente. Perfeito. Fazer o que quer fazer, né? Sentir bem, se sentir feliz com isso. E é isso que basta. Entendeu? E isso é pra tudo, é pras oportunidades. E é que nem eu falei, eu não me dava a oportunidade de ser feliz, de fazer o que eu amava. Entendeu? Eu sempre tive o dom da comunicação desde a época da escola e tal. Sempre me comuniquei muito bem. Mas eu ignorei isso, porque eu não podia me dar a oportunidade. E é isso que eu quero falar pra vocês. Se deem a oportunidade, não importa a idade que você tem, não importa. Se deem a oportunidade de vocês serem felizes, de vocês fazerem o que vocês querem fazer. Porque é muito triste você só ter que fazer o que tem que fazer. Eu falo isso por mim. Eu não era feliz. Eu não era. Eu estudei, eu fiz tudo que eu fiz porque eu tinha que fazer.
Quando eu comecei a sonhar um pouquinho, eu falei, poxa, é legal sonhar. Sonhar é bom, né? Não, porque lá no começo você falava, né, que você não sabia onde você queria chegar. Não. Hoje você sabe? Sei. Hoje o meu objetivo é que essa força, sabe que a gente fala que a gente somos mulheres empoderadas, chegar para pessoas como eu. Eu sempre me coloco no lugar da menina periférica que tava ali na Coab, sabe? Só fazendo e nada acontecia. Nada acontecia. Eu quero que essas meninas tenham essa possibilidade. Que elas tenham possibilidades, que elas tenham oportunidades reais. Porque muitas pessoas falam que dão oportunidades, mas não dão. Elas fingem que dão. Perfeito. Entendeu? Oportunidade de mudança de vida. Porque que nem hoje eu moro num bairro, eu saí de onde eu moro, não é porque eu não amo a Coab, pelo contrário, eu amo muito a Coab. Mas não colocam um teatro onde a gente Facilidade, mora. né? Não colocam as facilidades onde a gente mora. Então a gente tem que vir pro centro e a gente tem que... E detalhe, a gente tem que morar onde a gente quiser também. Onde a gente... Perfeito. Frequentar onde quiser também. E o que acontece? Eu moro aqui na Pompeia Perdizes. Só tem eu de preta no meu prédio. Basicamente pro meu bairro, basicamente. Imagina. Entendeu? Basicamente do bairro. Ela vai contando na mão, assim. Não, sério, no meu prédio eu nunca vi. Quando vê um, até estranho. Até estranho. Mas você vê, por exemplo, às vezes o porteiro, o cara que veio arrumar o teto do não sei o quê, o que veio botar o gesso. Que pra eles é tão estranho uma pessoa preta morar ali que a primeira vez que eu fui pra padaria, acharam que eu fui pedir pão. Olha que absurdo! Puxa vida! Acharam que eu fui pedir pão. E pra eu andar, por exemplo, eu não posso andar que nem uma pessoa, quero andar de chinelo, Não, isso não existe. Porque se eu andar, já começa todo mundo a atravessar. Não é permitido, né? Não é permitido. Mas agora eu já tô desencanando. Infelizmente. E agora eu falei, a gente tem que trabalhar pra quando essa pessoa que atravessou a rua encontrar outra pessoa preta do outro lado da rua, porque ela vai ter que ficar no meio. Nós temos que ocupar, né? Nós temos que ocupar os espaços. Exatamente. Nós temos direito de ir a certos espaços. Todo direito. Né? Muitos espaços onde o negro chega. Se bem que hoje é um pequeno passo que nós demos. Lembro acho que é Zagallo que falava que tem que me engolir. Vão ter que me engolir. Tem que me engolir. Então você chegando e tem que me engolir. Eu tô ali. Tá chegando. Perfeito. E hoje eu não me incomodo, mas antigamente, tipo, hoje eu não me incomodo. Se a pessoa tá incomodada, ela que saia. Perfeito. Eu não tenho nenhum problema com você. Se você tá assim, meu amor, daqui eu não me movo, daqui ninguém me tira. Entendeu? Então, mas isso, o que é esse processo? Esse processo é amadurecimento, construção e conhecimento da sua história. Entendeu? Isso é necessário. Tipo, hoje, se a pessoa... Aconteceu recentemente, faz umas 3 semanas, uma criança que mora lá, eu tava indo pro metrô, uma criança branca que tava com 2 babás, eu tava com o meu black maravilhoso, gigantesco, deslumbrante. Ela olhou pro meu cabelo, parece que ela tinha visto o bicho papão. Que cabelo horrível! Falou isso? Ela falou, e as babás viram, mas acho que as babás já estão acostumadas com ela, e nem deu atenção. Aí meu marido tava junto, ele queria, eu falei, amor, as babás não tem nada a ver. Quem criou ela foram os pais. Se os pais dela estivessem lá, aí sim, eu ia parar e tal, mas não tava. Claro. E se achar, aí se eu falar, aí todo mundo me pergunta, Kate, não te incomodou? Eu falei, não, o problema não tá comigo. Não, eu não vou pegar um problema que não é meu. Entendeu? Eu tô muito bem, eu tô indo trabalhar, você acha que eu vou me incomodar? Isso não me atinge. Pode falar, não me atinge mais. Isso porque se a gente fosse toda vez que a gente passasse por isso, nossa, a gente não ia dormir. Só brigava o tempo todo, Você sabe, a gente não ia dormir. Entendeu? Então, tipo, você tem que trabalhar muito o seu eu interno mesmo. É um trabalho necessário. É por isso que eu sempre bato muito na tecla de ter clínicas psiquiátricas e clínicas de psicologia, porque é um trabalho grande internamente. Sim. Porque eu vi um vídeo ontem de uma senhora preta que ela não sai na rua porque ela é preta. Minha cor vai ter muito, exatamente. Século XXI, entendeu? Olha o que fez a sociedade, olha o que implantou na cabeça dela pra essa pessoa acreditar que ela não é uma pessoa linda. Então é um trabalho muito mais profundo ainda. Muito mais. Eu queria voltar numa coisa lá no comecinho que a gente acabou... pra mim tinha me chamado muito a atenção na hora, quando você falou que você estava na escola, lá no Meirelles. Sim. Você conseguiu a bolsa no Campus Salles porque você jogava. Depois você consegue bolsa na faculdade porque você jogava. Sim. E muitas vezes, acho que a gente pensa assim, não, no Brasil não tem bolsa de estudos para atletas. Sim. E quando você conta essa história, parece que já tinha e talvez ainda tenha. Muito antigo, tipo, já tem há um bom tempo. Ó, eu já me formei, daqui a pouco já fez 10 anos. E continua tendo um time, tipo, sempre teve.
É o que acontece, é procurar, entendeu? Tipo, eu quando eu tava ali, eu ia na Lan House lá na Coab, eu ficava lá, peneiras. E aí nas peneiras, eu ia caçando as peneiras pra tentar entrar em algum time. E aí quando eu entrei, eu joguei pelo São Paulo também, e aí o meu técnico do Campus Sales, ele falou assim, Kate, você já foi tentar pra bolsa de estudo? Falei, mas tem, aí eu tentei na Unip, porque tem campeonatos, tem sim. Uhum. E foi isso que me tirou da realidade que eu tava, me salvou de muita coisa, o esporte ele me salvou de muita coisa. Fica a dica aí, hein, meninada. Então por isso que eu queria retomar isso, né, porque às vezes a gente estava falando aqui de não saber das oportunidades, não saber do que é capaz de fazer, porque isso também é outra coisa, a gente tem muito atleta maravilhoso. E hoje você tem a rede social, você tem a mídia, tem a internet, que possibilita, né, você procurar. Fica aqui, entra no Facebook, tem grupos de peneiras, tem grupo de bolsas de estudos de atleta, tem tudo isso, tipo, sempre quando eu falo, procura nesses grupos que sempre solta as datas das peneiras, sempre solta as datas de tudo. E ali, na época não tinha Facebook, não tinha nada, mas eu fui pelo boca a boca, mas hoje tem. Hoje tem, é possível. E aí você quer entrar no time lá na Uni Santana. Se você ir lá na Uni Santana, for na Atlética da Uni Santana, eles vão mostrar pra você entrar, vai ter peneira tal, desse dia tal, você parece tal e faz isso. Sabe? E se você for aprovado, você vai ter uma bolsa de estudos aqui. Bolsa de estudo integral na Uni Santana. Eu não paguei. E aí, porque assim, a outra coisa que muda, talvez a principal mudança que a gente tem na sociedade é a educação. A base. É a base mesmo. É a base de tudo. Sem educação, é por isso que eu falo. Parece clichê, né? Mas é real. Seja, é real. A nossa, ou seja, a nossa mudança social se dá por aí, né? Nós não temos herança, né? Tanto que eu falei aqui até aqui pra vocês, pra eu conseguir sonhar, eu primeiro tive que estudar. Se eu não tivesse estudado, eu não ia conseguir fazer nada. Nada. Tipo, por isso que eu falei, porque tem muita gente novinha, Kate, eu quero ser que nem você, eu quero fazer o que você faz. Então, você o que você tá fazendo da sua vida? Porque as coisas não acontecem do nada. Pra você conseguir usar a oportunidade chegar pra você, você tem que estar preparado pra oportunidade. Não adianta a oportunidade vir e você não estar preparado. Então, é muito fácil. A internet, essa ilusão da internet, porque a internet é muito trabalho. E pra você conseguir chegar em alguns parâmetros, é um trabalho excessivo, chega a ser. Então, tipo, estudem, tem uma base. Por exemplo, eu trabalho aqui dando aula. Todo mês eu sei que eu vou ter, entendeu? Se a internet não virar, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha profissão. Eu amo o que eu faço, entendeu? E eu falo, como eu sempre falei, a Cinesp pra mim, eu falo pra Maura, eu falo pra vocês, ela foi um presente na minha vida. Porque eu saí de um lugar que as chefes eram extremamente abusivas, e aí o que acontece? Eu saí, e aí me chamaram pra vir pra cá. Eu me senti muito importante, tinha aqui a mesa, cafezinho. Um dia eu falei, gente, sabe? Foi muito. Pra uma menina que vem da Coab, tipo, uma reunião, numa mesa, numa sala. Eu fiquei chocada. Eu falei, gente, que. E eu falei, será que vai dar certo? Aí eu falei todo o meu currículo e tal. Quando eu comecei a trabalhar aqui, eu ganhei basicamente uma segunda família. Porque vocês são minha segunda família, as minhas alunas. Tá entendendo? Eu me senti desde o início acolhida. Eu cheguei aqui de Black Power. Nunca ninguém falou, ok, seu cabelo, eu acho que você vai ter que aprender. Acontecia muito, entendeu? Eu sempre fui respeitada pelo que eu sou. Aqui foi muito importante, sabe? Muito importante eu ver mulheres pretas em posições de poder. Eu falo que eu já falei pra Maura. Maura é minha inspiração. A Norma é minha inspiração. O Benê é minha inspiração. Sabe? Eu ficava apaixonada. Eu via. Falei, gente, aí toda vez que eu falo, quando eu chego nos outros, eu falei, gente, a Cinesp. Olha, diretoria, porque a gente se vê, é representativo. Cara, tem uma mulher preta que é igual a mim ali. Perfeito. Então é incrível isso. Eu também tive essa experiência, né? E essa experiência foi justamente com a Benê. A Benê, quando eu fui para a prefeitura, nos anos 80, 85, 86, quando eu cheguei na escola, que eu vi que a diretora era preta, gente, que coisa diferente. Era diferente, porque nem como aluna eu tinha tido uma diretora preta. Professora preta, então, também nem pensar. Aí você chega a ver uma diretora preta na periferia, Jardim Romano, os nossos alunos, a maioria pretos. Olha, gente, sabe aquela coisa assim, tipo, pinto no lixo? Eu falei, nossa, que lugar maravilhoso. E lá eu aprendi muita coisa. Aprendi não só como ser professora, mas também como ser humano, né, que percebe as diferenças, as dificuldades e que age para tentar reverter a situação. Porque não adianta a gente só conhecer, ver, perceber. A gente tem que atuar.
Você disse tudo. E uma coisa também que você estava falando foi exatamente dessa forma que eu me senti. E uma coisa que eu senti, além do acolhimento, tipo, você tá aqui, você tá trabalhando, a Cinesp foi sempre tudo muito justo. Eu falo que foi, de verdade, de todos os lugares que eu trabalhei, foi o lugar mais justo que eu trabalhei. Mais justo, tipo, de escutar, de entender, sabe? Foi o lugar mais justo que, tipo, de verdade, eu nunca tinha trabalhado num lugar tão justo, sabe? Tão com diplomacia, com cuidado, realmente pensando no próximo, que isso é uma coisa difícil de ver, que normalmente não, pensa em mim mesmo e os outros, não, é o contrário aqui. Então aqui eu levei muita coisa para o que eu faço hoje lá fora, com as pessoas, do jeito que eu olho as pessoas. Eu aprendi muita coisa aqui, sabe? De como eu olho, de como eu falo, a empatia, o cuidado, e tudo isso tem aqui. Então aqui é um berço mesmo, sabe? Pra gente se tornar um ser humano melhor, sabe? Isso que as pessoas não conseguem às vezes enxergar, mas sim porque vocês escutam quem tiver que escutar, vocês tentam ajudar quem tiver que ajudar. Isso é um adendo muito importante, porque eu falo que eu fui ajudado por vocês, porque de fato isso é verdade. E às vezes as pessoas não enxergam o quanto é importante o Cinesp, entendeu? Eu falo, pra mim, o Cinesp tem uma relevância na minha vida que vocês não têm noção. O Cinesp é um sindicato. E sendo um sindicato, ele tem que representar os trabalhadores independente de. Né? Então, nós somos um sindicato que representa os trabalhadores. Não importa quem ele seja, como ele seja, a cor, a raça, ou, sabe, a religião. É um sindicato que defende os interesses dos trabalhadores e, obviamente, tem que fazer da mesma forma com os seus funcionários. Então, assim, nada mais do que nossa obrigação, né? Saber tratar com dignidade, respeito, reconhecimento os funcionários do sindicato, assim como a representação dos nossos filiados. Sim, que é incrível. E queria parabenizar vocês, isso é muito legal. Eu também parabenizo sempre. Eu tô aqui faz um tempinho, né? Você sabe. Marcos? Né? Basicamente nasceu aqui? Praticamente. Veio pra cá, neném, né? Então, Kate, acho que assim, a gente queria agradecer muito, assim, acho que a gente aprendeu muito com você hoje. Eu quero. Poder conversar, poder uma conversa falar, gostosa, ouvir. né? Maravilhosa a conversa. Eu amei, gente. Muito obrigada pelo convite, gente. Pra mim foi uma honra. Sério, uma honra esse convite, tá? E se vocês precisarem de mim, tô aqui, ó. Assim, quem quiser entrar em contato com você, te seguir nas redes sociais, aonde super fácil, meu nome, super fácil. Bem complicado. Super fácil. Tem super 12 Ys. Tem TH, Y, meu Deus. @Kate Tami, KEITH, TH de novo, AMM. Então me sigam lá, se vocês quiserem, a gente me chama no direct, eu sou super acessível, eu gosto de conversar, trocar ideias, e eu vou estar super de coração aberto. Obrigada, Kate, obrigada, professor Marcos. Obrigado. Então ficou aqui mais um episódio do podcast Palavras na Mesa do Cinesp. Beijão a todos. Beijo. Beijos.